vamos lá, se você tiver com a sua Bíblia aí, com o seu celular, ou se você quiser acompanhar pela televisão, dando sequência à nossa série em Isaías. Hoje a gente vai tratar do capítulo 26, dos versículos 12 até o 21, e que o Senhor me ajude, que a minha voz chegue até o final. E estava pensando agora, rapidamente, e é curioso, engraçado e intrigante ao mesmo tempo, como os caminhos do Senhor, eles são únicos e às vezes misteriosos. Se eu ficasse 3 semanas quebrando a cabeça para escolher uma música para esse sermão, eu com certeza não pensaria na música das crianças, que a gente cantou agora. Mas talvez é o que mais retrate o que Isaías está querendo falar e falando nesse texto. Basicamente, Isaías está falando, e aí eu vou resumir toda a mensagem, que os esforços humanos, eles se mostram inúteis, infrutíferos, diante da soberania de Deus. E que o caminho seguro é confiar em Deus, é confiar num Deus grandão. E porque nós temos um Deus grandão, nós estamos bem em suas mãos. Basicamente, tudo que Isaías está falando nessa porção é o seguinte: confiem em Deus. Ele é um refúgio seguro. Ele é o refúgio seguro na ira vindoura. No tempo em que tudo vai ser abalado por conta da revelação de Deus, manifesta em Jesus no seu retorno à terra, o único lugar seguro, não só na terra, mas em todo o universo, é em Deus. Mas esse refúgio, ele não é só para o tempo futuro, na revelação de Jesus, mas ele também é um lugar seguro em todos os momentos. Não só no momento da manifestação da ira divina, mas no momento da enfermidade, da depressão, do medo, da ansiedade. Todas essas situações que acometem a nossa vida ou podem acometer a nossa vida, elas nos apontam para uma coisa, que existe um lugar seguro, que é em Deus. É em Deus onde nós somos curados, é em Deus onde nós temos as nossas ansiedades aquietadas, é em Deus onde nós temos as nossas necessidades supridas. Mas constantemente, assim como foi com o povo de Israel, o povo de Deus insiste em criar ídolos, ou métodos, ou fórmulas para se proteger de forma independente de Deus. A gente viu algumas semanas atrás como Israel havia feito uma aliança com a Assíria para se proteger do reino da Síria. E a gente viu que mais para frente, o próprio método de Deus para combater a idolatria do povo foi justamente o Império Assírio, que eles, alguns anos atrás, tinham firmado aliança para se proteger. Então, constantemente, a gente vê que, por mais que o homem faça alianças e desenvolva métodos de proteção individual e coletiva, só Deus é um refúgio seguro. E aí a gente pode se perguntar, quantas vezes nós já tentamos resolver tudo sozinhos? E, consequentemente, a gente se enxerga esgotado, a gente se enxerga sem fruto. Quantas vezes você já confiou nas suas próprias forças? Ou você esperou demais das pessoas e você acabou decepcionado? Porque mais hora, menos hora, você vai falhar com você mesmo e alguém vai falhar com você também. Mas Deus é fiel e infalível. Então, essas dinâmicas revelam que só existe um lugar seguro na terra, que é em Deus. Não é dentro de um bunker, não é dentro de uma casa fortemente construída. O lugar mais seguro da terra é em uma pessoa, é em Deus. E a gente vive num mundo
altamente instável, somente falando dos nossos dias. Guerra, crise, insegurança. E aí a gente pode suscitar uma pergunta: como manter a paz em meio ao caos? Como que a gente se mantém firme, esperançoso, em meio a dias turbulentos, escuros? E Isaías, ele basicamente compõe um cântico nessa sessão, onde ele descreve o futuro glorioso do povo de Deus. Mas ele também aponta para um viver hoje, confiando em Deus e na sua soberania, e na sua liderança, e na sua fidelidade. Então vamos lá ao texto, Isaías 26, do versículo 12 até o 21. Vocês acharam? Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o Teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver. São apenas sombras, não ressuscitarão. Porque Tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a Tua correção. Derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz e se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na Tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os Teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o Teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. A gente pode desenvolver ou dividir esse sermão em 3 pontos. O primeiro ponto é um problema que a gente pode enxergar: que os nossos esforços não produzem paz. A gente pode correr para tudo quanto é lugar, tentar qualquer artifício, qualquer manobra humana, mas tudo que a gente faz ou pode fazer não produz paz. Isaías começa clamando ao Senhor: Senhor, concede-nos a paz. Concede-nos, Senhor, aquilo que traz restauração na relação entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo, e entre o homem e a natureza. Nós vimos isso há algum tempo atrás nos nossos estudos, onde a obra de Jesus, manifesta e plena na cruz, nos leva a esse lugar de paz. Uma paz perene, ou como o hebraico vai dizer, o shalom, uma paz completa. A paz que nós precisamos e que nós necessitamos, ela é advinda única e exclusivamente de Deus. Por isso Isaías começa clamando: Senhor, concede-nos paz. Porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Isaías, quando ele fala que todas as nossas obras são feitas por Deus, ele está querendo dizer que somente se o Senhor empregar algo a favor de nós, é que alguém pode ser trazido das trevas para a luz. De forma independente, nós não temos capacidade de fazer isso, de nos transportarmos de um império de trevas e irmos para um reino de luz. É impossível ao homem fazer isso.
Mas Isaías vai falar sobre outros aspectos de que é o Senhor que faz a obra por nós. Porque se dependesse do ser humano, tanto o povo de Israel da época, quanto o povo de Deus hoje, nós não faríamos sozinhos. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto. Não é produzido pelo ser humano. Isaías segue reconhecendo que outros senhores têm dominado sobre o povo. O povo está sempre sobre algum aspecto de opressão. Ou ele está sendo oprimido por um inimigo estrangeiro, ou é algum tipo de ídolo que ele levanta, ou é o próprio domínio do pecado. E eles tentaram, por conta própria, fugir desse domínio, gerar algum escape, gerar alguma libertação. Mas todo o esforço, toda a tentativa produzida pelo homem, ela é revelada sem fruto, ela é revelada estéril. Isaías diz aí no verso 13, ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós. É a marca de que o povo está sempre caminhando sobre algum jugo, sobre algum limitador sobre si. E ele vai dizer, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Só que nós louvamos unicamente o teu nome, a gente pode encontrar um problema na tradução. Porque se a gente for para o original, ou para o mais próximo possível do original, essa frase, ela atribui uma lealdade ao Senhor que ela é discordante do texto. A tradução mais exata seria, só por ti mantemos teu nome na memória. Lembra quando Isaías está falando lá no verso 12, que as nossas obras são as obras que Deus faz? Porque naturalmente, nem manter o nome de Deus na memória a gente consegue. Porque nós somos infiéis. O teólogo J. Alec Motyer vai dizer que a fidelidade não é um atributo inato do povo de Deus, mas um dom que Deus capacita o seu povo a exercer. Naturalmente, nós somos infiéis. Em algum momento, nós vamos desviar do caminho do Senhor. Mas Ele faz a obra por nós. E Ele inculca o seu nome na nossa mente. E Ele nos faz não esquecer dele. Ele não só faz a paz por meio de Jesus, mas é como se ele depositasse o nome dele ali, de alguma forma, e isso ficasse gravado na nossa mente. O povo, ele não pode crer de forma independente de Deus. Ninguém em sã consciência pode dizer que pode viver fiel e alegremente em Deus, sem Deus. É impossível. Você por acaso já viveu isso na sua vida, de em algum momento tentar melhorar a sua vida sem Deus? Achar que em outros senhores você pode buscar uma solução melhor? E aí a gente encontra outros senhores em vícios, na nossa carreira profissional, em relacionamentos, no desejo pelo controle. Sabe quando você olha para a sua vida e fala assim, nossa, está tudo organizadinho, está tudo muito controlado. Então é um sinal que eu consigo andar sozinho, sem Deus. Essa é uma mentira deslavada. Nós não conseguimos andar, viver de forma independente de Deus. Mas a fidelidade de Deus, ela sustenta o seu povo. Olha o verso 14, Isaías diz, e aqui ele está dizendo acerca dos senhores que dominavam sobre o povo. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão. O primeiro ponto é que Isaías não está sendo contrário à ideia de uma ressurreição futura. Mas ele vai continuar dizendo, porque tu os castigaste e destruíste,
e apagaste completamente a lembrança deles. O que Isaías está dizendo é que o Senhor realizou e haveria de realizar outras libertações totais quanto àquele povo. E a completa obliteração, como dizem alguns estudiosos, dos inimigos de Israel, ela só pode ser explicada por um ato de Deus. A gente vê muito isso quando a gente vai ler os relatos nos livros dos reis, nas crônicas, onde muitas vezes o exército de Israel era inferior em número aos exércitos inimigos, mas Deus fala assim: vão para a guerra, porque eu entreguei eles nas suas mãos. Podem ir, porque mesmo em um número menor, vocês vão sair vitoriosos. Se a gente puxar um pouco mais para o nosso tempo, a gente vê aí na Guerra dos 6 Dias, como o exército de Israel não tinha chance nenhuma de vencer os inimigos. E eles saem vitoriosos. Existem alguns relatos que a gente talvez não possa datar se são, ou dizer se são, afirmar se são verídicos ou não, mas eu acredito que sim, que muitos dos exércitos inimigos, ao se depararem com um pequeno número do exército de Israel, eles falavam assim: vamos ganhar, não tem como eles vencerem. Mas alguns deles diziam assim: de repente apareceu alguém, um homem de branco, e ele trouxe muita gente com ele, e não dava mais para a gente vencer. Há quem acredite, há quem não acredite. Mas de algum modo, naquela guerra, Israel saiu vitorioso. Diversas guerras, durante as Escrituras, a gente vai ver esse cenário. Israel não tendo chance nenhuma e saindo vitoriosa. Porque Deus ainda é fiel ao seu povo. Ainda e eternamente será fiel ao seu povo. E aí quando a gente puxa o relato lá do Êxodo, a gente até hoje consegue lembrar, até um ímpio, que não acredite em Deus, mas conheça a história bíblica, ele sabe das 10 pragas. De repente ele sabe até enumerar e explicar as 10 pragas. A gente sabe tudo, mas quem se lembra do faraó? O inimigo de Deus e do povo de Deus foi vencido e esquecido, mas os atos de Deus continuam permanecendo, continuam sendo lembrados, porque Deus continua fiel ao seu povo. E verso 15 ele vai dizer: Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Isaías está dizendo que nem o crescimento populacional e territorial depende do próprio povo, depende de Deus. Olha como ele fala: o Senhor aumentou o povo e alargou as fronteiras do país. A gente acha que tudo está no nosso controle. Quantos filhos a gente vai ter, quantas viagens a gente vai fazer por ano, quando a gente vai aumentar a casa. Mas tudo está debaixo da liderança e do governo de Deus. Israel tinha tudo para ser exterminada do mapa. Não é reduzida não, tinha tudo para ser exterminado do mapa. Até hoje, Israel tinha tudo para ser exterminado do mapa. Mas acontece justamente o contrário. Eles crescem, eles avançam, eles se desenvolvem tecnologicamente hoje em dia. Um país pequenininho, dentro de uma região com países, territorialmente falando, 10, 15, 20 vezes maior talvez. Com poder bélico tal qual igual o de Israel, ou talvez até maior. Números de soldados em alguns países muito maiores, mas Israel continua prevalecendo ali. Às vezes a gente acha que é coincidência do destino, ou alguma surpresa da casualidade. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente sempre vai achar a mão de Deus agindo. Olha o que fala Gênesis 15, verso 5, uma promessa de Deus a Abraão. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las.
e lhe disse: assim será a tua posteridade. A gente acha que o crescimento populacional é obra do homem. Não é, é fruto de promessa de Deus, é fruto de obra de Deus, é fruto da ação de Deus. E ele vai seguir dizendo: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Na angústia o povo sempre busca Deus, né? Sempre sai aquela exclamação: ai meu Deus, me ajuda. Quando a gente está diante de uma prova, até mesmo de um concurso público, de uma prova da faculdade, você pode ter estudado o quanto for. Antes da prova você sempre vai fazer aquela oração: Senhor, me ajuda. Mas o povo, ele tende a se distanciar de Deus e tende a viver buscando a infidelidade. Mas Deus ainda sonha e deseja com pessoas sendo alcançadas pela sua graça. Graça salvífica, graça transformadora. O desejo de Deus não é que nenhum homem se perca, mas que ele chegue ao conhecimento da verdade. E a inconstância do povo os leva para longe de Deus. Mas Deus, na sua forma pedagógica, ele exerce correção sobre o povo e os traz para perto de novo. Muitas vezes quando a gente erra, a gente corre para síndrome de Adão. A gente vê que peca contra Deus e a gente corre para longe de Deus. Mas o lugar seguro não é longe de Deus, é em Deus. A gente acha que em algum lugar a gente consegue se esconder quando a gente tem a nossa nudez revelada. E a gente vai lá, pega umas folhinhas e tapa as vergonhas. Mas Deus chama o povo. Vocês erraram? Vem para perto. Deus ainda está chamando pessoas à salvação e à transformação. A salvação e a transformação das suas vidas. Porque só Ele pode fazer isso. E o período dos juízes, nas Escrituras, é um bom exemplo disso. O povo se distanciava de Deus. Vinha uma dificuldade, o povo clamava ao Senhor. Deus intervia na história e o povo retornava para Deus. Muitas vezes, os períodos de dificuldade na nossa vida são um trato de Deus chamando o seu povo para perto. Só que a gente atribui tudo ao diabo. Tudo a gente entrega para ele. E a gente não consegue olhar que Deus tem os seus meios pedagógicos de agir. Onde ele trata a infidelidade do seu povo, mas continua chamando a um lugar de fidelidade. A um lugar de comunhão, de convivência, de estreitar laços, de relacionamento. E Isaías vai trazer a prova de que os esforços humanos, eles são frustrados. Olha os versos 17 e 18, como ele diz: como a mulher grávida que vai dar à luz se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. Viu como até o crescimento populacional é um ato de Deus? Israel sempre passou por muitas dores como uma mulher em trabalho de parto. Eles tentaram se livrar dos domínios, dos impérios que estavam sobre eles. Eles queriam de algum modo gerar paz e segurança para a sua terra. Mas em vez disso, essas experiências só se mostraram dolorosas para os israelitas. Só se mostraram infrutíferas. E essa também é uma realidade nos nossos dias. A gente tenta fazer as coisas pela força do nosso braço. E quando a gente vê que a gente não alcança, a gente começa a esmurecer. A gente começa a esfriar. E como um bom Adão, a gente se distancia de Deus.
e a gente começa a atribuir ao Senhor um caráter que não é dele. Deus é amoroso, justo, misericordioso, mas a gente começa a olhar para Deus como alguém que não nos ama mais. O Senhor não tem tido mais misericórdia de nós. O Senhor tem sido injusto, porque eu tenho ido para a igreja todo dia e eu não estou sendo abençoado. E a gente começa a transferir para Deus características que não são dele, mas que refletem a nossa falta de fidelidade, a nossa falta de constância no nosso relacionamento com o Senhor. Relacionamento não é uma coisa que você conhece uma pessoa num dia e no dia seguinte você já está melhor amigo, ou você já está noivo, ou você já está organizando o casamento. É passo a passo, é desenvolvimento. Só que a gente esquece do nosso relacionamento com Deus e a gente vai fugindo. E a gente vê que os nossos esforços não dão frutos, não dão resultados. E a gente acha que a culpa é de Deus, mas a culpa é nossa. Isaías aqui, além de um cântico, ele também faz uma espécie de uma denúncia da impotência espiritual do povo, que age sem depender de Deus. Agindo de forma independente de Deus, a gente de fato não consegue gerar frutos. E a gente vê isso Jesus falando, João 15. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Se vocês estiverem em Deus, aí vocês dão frutos. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Só que a gente acha que a gente consegue dar frutos sem estar nele. A gente acha que a gente consegue dar fruto de forma independente de Deus. E a gente vive a nossa vida, e o normal da nossa vida começa a ser esse, viver sem Deus. Porque a gente coloca na nossa cabeça, a gente imputa na nossa cabeça que a gente consegue fazer alguma coisa sem Deus. Está tudo dando certo, o emprego está indo bem, a família está indo bem, a igreja está indo bem, o ministério está indo bem. Só que muitas vezes está tudo indo bem sem Deus. E um dia a casa cai. Os impérios que dominavam o povo de Israel, que dominavam os hebreus, achavam que tudo estava indo bem. Eles viviam completamente à parte de Deus. E um dia Deus revela a sua justiça. E a casa deles cai. Mas existe uma boa notícia, e Isaías começa a trazer para nós. A partir do verso 19, onde ele ainda continua falando que Deus faz tudo por nós. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Isaías diz que, mesmo diante da morte, o povo de Deus pode se manter fiel, pode se manter disposto, porque mesmo que a morte os alcance, existe algo muito mais poderoso que já venceu a morte. A obra de Jesus na cruz vence a morte. Vence tudo aquilo que aprisionava o ser humano. E ele está falando, os mortos também ressuscitarão, o meu cadáver viverá, vai ressuscitar. A dificuldade que às vezes a gente enfrenta não pode nos definir em relação a Deus, não pode nos definir quem nós somos em Deus. A gente não pode achar que chegamos ao fim das coisas, mesmo diante da morte, porque a morte para Deus não é nada, porque haverá um dia onde Ele ressuscitará os seus santos. Todos aqueles que depositam a sua confiança e a sua vida no Senhor, por mais que morram, um dia serão ressuscitados pelo poder da manifestação de Jesus. Isaías agora vai falar, mas deixa eu beber uma água primeiro, que senão eu não consigo falar isso do jeito que eu quero.
Vamos ler primeiro. Vocês acham que Isaías está falando assim: despertem e cantem de alegria? Nessa entonação? Vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vocês imaginam Isaías falando assim? Eu imagino o Isaías, igual o Léo, quando ele está aqui empolgado. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria. Não é um chamado para lamúria. E a minha voz está indo embora. Foi embora. Eu não devia ter lido aquele texto no início. Não vai cair não, em nome de Jesus. Eu não consigo ver Isaías falando isso de forma cansada, apática. Isaías está transmitindo a palavra de Deus, dizendo ao povo: despertem e cantem de alegria. Existe um motivo para o povo de Deus despertar do seu sono e se alegrar. Vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e dará à terra à luz os seus mortos. Mesmo diante da morte, o povo de Deus continua alegre, exultante, jubiloso, vigoroso, porque por mais que a gente morra, a ressurreição é uma certeza por causa da obra de Jesus, não é por causa dos nossos feitos, não tem a ver com a força do nosso braço. Nunca teve a ver conosco, sempre teve a ver com Jesus. Isaías está falando de uma ressurreição nacional também, onde os judeus seriam trazidos de volta à sua terra, seriam ajuntados novamente, mas essa palavra ela se cumpre plenamente em Jesus, onde ele ressuscitará os seus santos. E a gente precisa pensar nisso. Como que os nossos olhos estão, ou onde os nossos olhos estão? Na eternidade ou aqui? Porque se os nossos olhos estiverem aqui, a gente nunca vai viver isso de forma plena, de forma vigorosa, jubilosa. Pessoas sucumbem com medo da morte porque não acreditam que a ressurreição é um fato. É um fato futuro, mas é um fato consumado. Nem mesmo a morte é o fim para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que estão no Senhor. E Isaías vai encerrar essa porção, e eu também. Se eu conseguir, né? Dando uma missão ao povo e a nós: esconder-se em Deus até que passe a ira. Deus vai sair do seu lugar, ele vai julgar a terra. O juízo é certo e todo mal ele será punido. Mas antes disso, ou até isso, os fiéis são chamados a se esconder, a descansar e a confiar em Deus. E ele diz: meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira. Fechar as portas é um sentido que ele traz segurança contra o perigo, mas ele também traz separação de outros povos. Isaías está falando sobre os pagãos também, mas nós podemos trazer um significado sobre um estilo de vida que não condiz com o estilo de vida dos santos.
E quando a gente vai de novo olhar para as Escrituras, a gente vê como Deus já fez isso. Gênesis 7, verso 1, diz: o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deus, ele estende a salvação ao seu povo e o chama a confiar na sua liderança e na sua provisão antes de um período de liberação de ira, da sua justiça. Quer ver outro exemplo? A Páscoa, no período do Êxodo, quando o povo se escondeu em casa enquanto o juízo vinha sobre o Egito. Êxodo 12, versos 22 e 23. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O anjo da morte não entrava na casa que estava com a marca por causa do sangue nas ombreiras. E existe uma marca sobre o povo de Deus, que é o sangue de Jesus. E por causa do sangue de Jesus, nós não precisamos temer a morte. Assim como esse povo não temeu a morte, porque o sangue destacava as ombreiras. Lembra quando Isaías fala: você faz todas as nossas obras? Jesus faz todas as nossas obras. E Deus está chamando um povo para confiar nele. Confiar que quando vier o tempo do seu juízo e da manifestação da sua ira, nós estaremos seguros nele. Não numa torre fortemente construída, mas nele. Tem uma citação que diz que em tempos de juízo, Deus protege os seus. Ele é o nosso refúgio e isso aponta para a segurança que temos em Cristo. Em Cristo e não nas nossas forças. Ele assumiu a ira de Deus na cruz. Ele é nosso refúgio eterno. Quem está em Cristo está escondido da ira futura. Romanos 5, do 5 ao 10, Paulo vai dizer: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, seremos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por causa do sangue de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isaías termina, verso 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. O juízo é certo, ele virá. A gente não pode datar, mas ele é certo. Mas quanto a isso, existe um chamado triplo do Senhor, de vigilância, fé e arrependimento. Romanos 8:1, Paulo vai dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Jesus são salvos da ira de Deus.
E como eu disse, é um chamado triplo. A sermos vigilantes, a sermos confiantes na liderança e na fidelidade de Deus, mas também é um chamado ao arrependimento, a nos arrependermos de uma vida de obras mortas, a nos arrependermos de queremos viver fazendo as coisas pela nossa força, a nos arrependermos de, quando a gente erra, a gente corre para longe de Deus. Mas Jesus está convidando o seu povo, Ele ainda está convidando o seu povo. Deus está construindo uma arca, e Ele está chamando a sua família para entrar na arca. Porque quando Ele vier, o único lugar seguro no universo será dentro da arca. Todo mundo que estava fora padeceu da ira de Deus, sofreu do julgamento de Deus. Assim será na sua volta. Jesus é o cumprimento perfeito dessa esperança. Não só a esperança de que nós estamos seguros em Deus, mas a esperança de que um dia os mortos ressuscitarão. A esperança de que, se a morte bater à nossa porta, a gente não precisa temer, porque a ressurreição é uma verdade. Ela só está esperando o seu tempo para acontecer. Em tempos de angústia que todo mundo passa, Jesus é um quarto seguro. É para Ele que a gente corre. Na morte, Ele é a certeza da ressurreição. Deus está dizendo para nós: esconde-se em mim. A minha ira vai passar sobre a terra, mas em mim você está seguro. É curioso como a gente ainda está desenvolvendo a pregação do Apocalipse de Isaías. Isaías 26, esse trecho aqui do 12 ao 21, ele leva a gente da impotência até a esperança, do esforço vazio até a graça de Deus, da morte até a ressurreição, e da angústia até um esconderijo seguro. Se você tem tentado viver com as suas próprias forças, em nome de Jesus, para com isso. Para de se enganar, achando que você vai conseguir fazer isso por muito tempo. Se você sente o peso da morte, o peso do pecado, o peso da culpa, o peso da ansiedade, olhe para Jesus. Para terminar com uma citação: a paz que você procura, Ele já conquistou. A vida que você teme perder, Ele já venceu. O esconderijo que você precisa, Ele é. Amém, queridos? Deus te abençoe. Corra para Jesus e viva pela esperança da ressurreição.